Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa e estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, todos esses ensinamentos maravilhosos, que têm contribuído muito para a minha vida, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, algo que você pode carregar com você, você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. Veja, no dia em que o tabernáculo foi erguido, Rabi Shimon diz a Rabi Hia que todo aquele que dá gratuitamente aos pobres torna-se digno de ser abençoado. A gente botou lá o que é dar gratuitamente aos pobres no nosso canal. Botamos nos novos alunos, mas não botamos no antigo. Então é bom que a pessoa veja sobre esse aspecto aí, para que ela possa entender isso profundamente. Ele aumenta tanto na riqueza quanto na vida. Ele elabora dizendo que sua caridade lhe causa um aumento na vida acima, veja, lá em cima, de modo que aumenta a sua vida abaixo. Ouvimos que dessa forma a árvore da vida é despertada para acrescentar vida à árvore da morte. Através das caridades, uma pessoa, da Tzedakah, ela faz com que Zerampim e Malhut se unam, e as bênçãos sejam derramadas acima e abaixo. Ele é salvo neste mundo e terá vida no mundo vindouro. E no dia que o tabernáculo foi erguido, isso é o Bar Midbar 9:15, o Rabi Hia abriu o discurso dizendo: ele distribuiu gratuitamente, deu aos pobres, sua justiça perdura para sempre, seu chifre será exaltado com honra. Terlim 112:9. Ele distribuiu gratuitamente, deu aos pobres. Ele pergunta qual é o significado de distribuído livremente. Ele responde: é como você diz, a um que dá de graça ainda aumenta. Mishlei 11:24. Também podemos dizer que é verdade para todos que distribuíram livremente. Por isso se diz nos conhecer e ouvir. Distribuir gratuitamente deu aos pobres. Assim que dá gratuitamente aos pobres, torna-se digno de ser abençoado. Qual é o significado de ainda aumenta? Significa em tudo. Ele aumenta em riqueza e aumenta em vida. Ele pergunta, este versículo deveria ter sido lido assim: há um que livremente e ainda assim aumentará, o que se entende por aumentos. Ele responde, este lugar onde reside a morte, que significa no Malhut. Isso lhe causa um aumento na vida acima, e tira daí e aumenta a sua vida.
Rabi Yehuda disse, em nome de Rabi Hia, o versículo dá evidência de que para quem dá tzedaká, não é, aos indigentes, a árvore da vida é despertada, que é Zerampim, para adicionar vida à árvore da morte, que é Malhut. Então a vida e a felicidade existem acima, em Malhut, e essa árvore da vida está sobre a pessoa que causou isso, pela sua doação de tzedaká. Em um momento de necessidade, essa árvore da morte o protege e, portanto, é apropriado dizer ainda aumenta. Veja, a construção aqui que nós estamos fazendo é exatamente, não é, dentro de um aspecto mais profundo da Torá, falando sobre os estudos de Torá, a doação de estudos de Torá. E aí a gente deve aqui parar para entender algumas questões, não é, que são importantes nesse sentido. Porque é lógico que qualquer pessoa, não é, que estude a Torá vai ter um bom coração, né? Pelo menos é o que se espera da pessoa, é que ela tenha um bom coração e que ela saiba dividir com os pobres. Agora, será que é isso que a Torá está falando realmente? Vamos lá, se eu divido o alimento com as pessoas e tiro a fome dela, tudo bem, é um bom ato, mas aquilo ali só vai durar um pouco, não é? Aquela alimentação que eu dei para aquela pessoa, dali 2 horas, 3 horas, ela vai estar necessitada de novo e vai precisar de mais doações, não é? Então, às vezes a gente se sente até bem em fazer doação, né? E sentimos perfeitos, etc., que somos muito bons, mas na verdade a Torá não está falando disso, né? Veja, é uma obrigação nossa não deixar ninguém com fome, mas a Torá não está falando exatamente disso, porque o que está se falando aqui é de dar alimento de Torá para as pessoas, dar estudo de Torá. E outra questão é que quando nós estudamos a Torá, nós alimentamos todos os mundos, inclusive os anjos. Então isso significa que se eu estudo a Torá e trago as pessoas para o nível de Torá, mesmo aqueles que não vêm são alimentados, né, e saem dos seus problemas através do estudo da Torá. Sem ter aquele velho emocionalismo, né, que a gente usa, e etc., aquela coisa toda, e às vezes até sem precisar a pessoa tá fazendo todo um teatro espiritual, todo um teatro religioso para fazer essas coisas. Eu vou falar para vocês, Hashem, ele realmente é um Deus que age no silêncio, né? Ele age de uma forma muito humilde, né? Tanto é que ele se esconde, a natureza e a vestimenta de Hashem. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, realmente a gente tem que estar estudando a Torá e tem que saber que o nosso estudo da Torá, ter a fé, saber que ele resolve vários problemas. E muitas vezes a gente nem precisa aparecer dentro desses problemas para as pessoas, não é? Ele pergunta, qual é o significado da sua justiça durar para sempre? Ele responde, essa caridade significa uma pessoa dar-lhe sua existência e vida da mesma forma que essa pessoa dá subsistência aos pobres. E a vida sublime desperta para ele, ou seja, por causa dele, como mencionado adiante, dá-lhe vida, e essas duas árvores, Zerampim e Malhut, estão ao seu lado para salvá-la e aumentar a sua vida. Veja, o que significa aqui que até mesmo a árvore da morte, não é? Como a gente leu, ela se torna uma defensora da pessoa. Olha que coisa bonita. E diz, seu chifre será exaltado com honra. Venha, eis aí, observe o mundo de que falamos, que é Zerampim. Disse-lhe, o chifre que é Malhut será exaltado. E como? Com a honra do acima, que é Biná, já que Malhut é exaltada através da iluminação de Biná. Essa pessoa, através da Tzedaká que ele deu, fez com que eles se unissem, significando Zerampim e Malhut, a bênção para derramar acima e abaixo.
O Rabi Abba disse durante todo o tempo em que o tabernáculo foi erguido, ou seja, quando o Malhut casar com Zerampim, através das atividades das pessoas, então aquele era um momento de alegria para todos. Santo óleo de unção é derramado nessas velas e a Sefirote, né, de Malhut, e todas emitem, né, luz. Quem quer que o faça, traz-se para ser salvo neste mundo, e terá vida no mundo vindouro. Isto é o que está escrito. Mas a justiça livra da morte. Michelei 11:4. Na verdade, quando nós lemos aqui a palavra justiça, conforme vamos ler aqui em Michelei, Lo, Io, Iu, Ron, Beion, haverá. Utsedakar, Tatsil, Vet, né? Ó, a riqueza de nada vale no dia da ira. Naquele dia, a sua riqueza, seus bens, sua casa, tudo aquilo, seus filhos, tudo, te fez sentir bem até aquele momento. Mas naquele dia que vier a ira, o julgamento sobre ti, se você não tiver essa Torá, não vai valer de nada. Então toda vez que a gente vê alguém muito rico ser enterrado, e essa pessoa não tem Torá, não tem isso, porque a tzedakah aqui, o pobre somos nós que não temos a Torá. É uma pobreza espiritual, falta de Hashem, falta de doação, falta de entender o verdadeiro amor de Hashem. Isso é a pobreza. E quando você tem riqueza espiritual, você não precisa nem abrir a sua boca para as pessoas que se aproximam de ti, para elas perceberem que você tem algo diferente, a sua voz é diferente, o seu jeito de agir é diferente. Não é aquela santidade disfarçada de vestimentas, não é aquela santidade, nada disso, é a sua essência. A sua essência. A sua essência, aquilo que você é. Se você ama realmente essa Torá, se você realmente anda com ela o tempo todo, não é? E aí diz aqui, ó, mas a tzedakah livra da morte. Agora, a gente deve entender essa questão de tzedakah, que é muito usada de forma errada. Por exemplo, a pessoa quer conseguir alguma coisa, vamos dar tzedakah para a gente conseguir isso, aquilo, etc. É uma coisa muito mais mecânica do que um sentimento verdadeiro. Porque quando você tem um sentimento verdadeiro, e todos aqueles que sentem isso, quando você passa na rua, você vê uma pessoa deitada numa calçada, uma pessoa que não tem uma vida que era para ser digna para ela, você chora. Você se incomoda com a vida daquela pessoa. Mas você até ajuda ela ali com alimento, etc. Mas o ideal seria, não é, que essas pessoas avançassem para a Torá, avançassem para o eterno. Mas isso tem que ser algo que tem que partir delas também. Não é nós sairmos por aí fazendo pregação disso, pregação daquilo, etc. Esse não é o caminho. Até porque a Torá diz que é Deus que vai, né, tirar todos do mau caminho. Eu vou recolher um por um do meio das nações. Isso não é um trabalho nosso. É o Eterno que trouxe a Torá para todos nós. Cada um teve a sua experiência. E nós chegamos à Torá muitas vezes sozinhos. Às vezes vai para o judaísmo, vai para cá, vai para lá, mas todos tiveram que ter um ponto de interrogação, um desejo de buscar isso. E continua aqui ainda, ó, a tzedakah, não é? Ou tzedakat ta'amin, tashi derehur, uberecheator, e pou rachá, né? Está aqui a palavra rachá, né? A justiça do homem íntegro suaviza o seu caminho. Veja, não é justiça de tzedakah de Torá, doar seu tempo para a Torá, doar o seu tempo para a sua alma. É muito importante isso. Mas diz aqui que o rachá, ó, é derrubado pela maldade, tá vendo? E aqui vai se desenvolver, né, um monte de questões sobre tzedakah. Então veja, tem uma aula sobre isso também no nosso canal. Muito bem, então vamos seguindo aqui para a gente ver o resto, não é?
Veja, Rabi Abba disse que durante todo o tempo em que o tabernáculo foi erguido, ou seja, quando Malhut, veja, não tem no nosso canal também, um tabernáculo, não é algo feito por mãos humanas, mas é Malhut. Todo o planeta Terra, veja, quando chegar aquela consciência que nós falamos, a cérebro, não é um homem, é toda a humanidade, o homem é Adão, se conscientizarem das leis de doação, de amor, de junção. Não é judeu, a palavra judeu foi muito mal interpretada. É Yehud, né? Que vem de Ahid. E Ahid é o que? Conexão de almas. Yehud é junção de almas. Ou seja, todas as almas vão se juntar. Aonde? Em Malhut. Para quê? Para um desejar o amor e o bem pelo outro. Porque você só pode amar Hashem através do amor ao seu próximo. E diz que quando a humanidade chegar a isso, todas as coisas vão mudar nesse mundo. Ninguém vai mais se preocupar. Veja, a própria Torá, o Tanar, diz isso, que o menino botará a mão na cova da serpente. O lobo pastará com o cordeiro. Haverá uma mudança tão intensa dentro do ser humano, porque aquela maldade que costumava, em vez em quando, romper, ou que está misturada nos sentimentos do ser humano, não vão mais existir. E Hashem diz, né? A minha casa será casa de oração, veja, de todos os povos, de todas as nações. É isso que está escrito na Torá. Nós já tivemos experiências com o próprio Zohar falando para nós que aqueles templos aborreceram muito o Eterno, senão ele não o teria destruído. E o Eterno mesmo fala isso. E ele diz ainda, não é, que na primeira ali, a gente vai perceber durante os estudos que no primeiro templo tinham 12 tribos. No segundo templo só tinha 2 tribos. E a terceiro templo, o Eterno fala, será a casa de oração de todos os povos, de todas as nações. Quer dizer, a promessa do divino é que todas as pessoas vão se unir dentro não de uma religião, mas de uma junção de almas, para que possam se juntar um pelo bem do outro, pelo amor e não pela destruição, pela doação e não pela recepção. E aí quando isso acontece, pode isso acontecer dentro de um ser humano. Malhut, que é o tabernáculo, preste atenção, gente. Aqui quem está falando aqui são sábios imensos. Isso está aqui em aramaico, né? Rabi Abba, Amar, Bekou, Zeminá, Lemache, Vená, Atakam. Eles estão falando numa linguagem aramaica, é uma linguagem toda especial, para que nós possamos compreender hoje. Esses textos viajaram 1800 e poucos anos, 1900 e poucos anos, e estão chegando aqui. Esses homens, eles atravessavam todos os mundos espirituais, e tudo que está aqui é muito espiritual, é muito profundo. Então veja, quando eles falam que o tabernáculo foi erguido, ou seja, Malhut se casa com Zerampim, e isso também funciona dentro de cada ser humano. Porque quando não há barreiras para o amor, não há barreiras para o abraço, não há barreiras para você entender a verdade desse amor, que mesmo em tempos difíceis vai ficar ativo dentro de você. Não se trata do outro, se trata de você. Essa tzedakah e essa fé nesse Deus único e verdadeiro, então você vai entender tudo isso. E diz aqui, através das atividades das pessoas, então aquele era um momento de alegria para todos. O santo óleo da unção é derramado nessas velas. As sefirotes de Malhut, todos emitem luz, quem quer que o faça. Traz para si ser salvo neste mundo e terá vida no mundo vindouro. Não é? A gente já leu tudo isso aqui. E diz aqui ainda, também diz, mas o caminho dos homens justos é como o brilho da luz do sol, que brilha cada vez mais até o auge do meio-dia. Percebam isso, então, que Michelet está comparando um homem que ensina a Torá. Veja o brilho desse homem,
ele não está falando, não é, de uma forma diferente, mas diz que o justo é como. Veja, não é igual, é como, é a mesma essência da luz do sol que é Tifo. Ele tinha uma luz divina que brilha cada vez mais até o auge do meio-dia. Olha que coisa bonita. Esse é o brilho que essas pessoas têm no reino celestial. As normas. O Rabi Shimon elucida a visão de Ezequiel. Encontrada a partir de Ezequiel 1,19, ele descreve o estandarte e exércitos do leão, com o seu anjo dominador, Miguel. Então, essa parte aqui, exatamente, né, de Ezequiel 1,19, vai falar sobre, a gente já tem aulas sobre isso, a visão de Ezequiel, os estandartes dos exércitos do leão, com o seu dominador. Veja, existem ali na visão rostos, né, de boi, de leão, de homem, etc., de águia, e cada uma, na verdade, não é aquilo que está escrito ali na parte, não é, literal. Vamos entender então isso. Faça para si 2 trombetas de prata. Bar Midbar 10:1. A primeira questão que nós devemos entender é que a prata, ela representa uma sefirote, enquanto o ouro representa uma sefirote, e cada minério ou fruto descrito na Torá sempre representará uma coisa ligada às questões espirituais, e não a outra questão fora da Torá. Então, quando nós temos aqui essa descrição, não é, dessa árvore sefirótica, então a gente tem uma trombeta, não é, de prata. E a trombeta de prata, ela está ligada exatamente a Hesed, porque prata, ela representa a misericórdia. Então a prata, não é, na Torá, né, ela representa a misericórdia, e essa misericórdia, veja aqui, ó, nós temos uma, não é? Nós temos aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma trombeta de um lado. Deixa eu só. Então veja, a gente tem uma trombeta de prata de um lado, ou, dependendo de quem vai soprar, pode ser diferente uma trombeta do outro. Qual a ideia? Do que os 2 sons, não é, eles possam ser formatados aqui na parte central. Então na parte central, ó, são 2 trombetas de prata, e essas 2 trombetas de prata, a ideia é que elas, não é, elas formem aqui uma ligação em todas essas questões emocionais e intelectuais aqui que estão na primeira parte da Torá. Se assim for da vontade de Hashem, não é? É lógico que o lado do ego e as forças impuras são muito fortes, mas Hashem é muito maior. Ninguém pode com Hashem, na verdade, veja. Então, ó, faça 2 trombetas de prata de misericórdia. Não é nada que ninguém vai sair por aí pegando 2 trombetas de prata e soprando. Isso é literalidade, a coisa é muito maior. Rabi Shimon abriu a discussão dizendo que quando os seres vivos se movem ou se moveram, as rodas passaram por eles. E quando os seres vivos foram levantados da terra, as rodas foram levantadas para cima. Ezequiel 1,19. E quando os seres vivos se moviam, eles se mudaram devido à influência de cima. Pode-se pensar que o mais alto. Ele responde não. Lá embaixo, assim está um antes das 4 faces e a outra depois das 4 faces. Veja, quando eles se moviam, o que está falando aqui? Ó, que uma estava antes e outra depois das 4 faces. Vamos entender então. Um vento dos 4 ventos, revestido em 4 compartimentos, aos 4 lados, no brilho que foi criado, e suporta os sembrantes iluminados. Portanto, são como a aparência de seres vivos, que são os 4 cantos sobre os quais os padrões foram desfraldados,
que são referidos como leão, águia, boi, homem. Estes compreendem os 4 anjos dominantes, que são Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. E incluem tudo, já que esses 4 anjos compõem todas as legiões do céu. Então vamos parar aqui de novo para entender, não é? O que a gente está falando aqui? Esses animais que são citados são tidos como 4 ventos, não é? E esses 4 ventos, né, cada um tem um brilho, cada um tem um porquê de ser, cada um vem conforme o nosso espelhamento para o divino, não é? E aí diz que lá eles são como a aparência dos seres vivos, eles não são os seres vivos, a aparência, uma forma metafórica. Os 4 cantos, agora fala sobre cantos sobre os quais os padrões foram desfraldados, né? Ou seja, amadureceram, que são referidos como esse leão, a águia, o boi e o homem. Quem é o leão? É Miguel. Né? Quem é a águia? Gabriel. Não é? Quem é o boi? É Uriel. E quem é o homem? É Rafael. Inclui em tudo isso que esses 4 anjos compõem todas as legiões dos céus. Todas as legiões do céu. Muito bem. O primeiro padrão é um campo armado. Esse é o segredo daqueles capazes de ir para a guerra. A partir dos 20 anos de idade, sua criatura viva é um leão. O anjo é Miguel, registrado no padrão desfraldados que se espalha para o lado direito. E o seu vento é o leste, isso é o nascer do sol, que segue suas viagens com sua própria luz. E Ofel e Tsedaquiel são nomeados sobre ele, isto é, sobre Mihael, um para a Torá e outro para ir ao mercado. Aqui nós devemos entender toda essa linguagem metafórica. Quando nós falamos do sol, lógico que nós temos um sol que é super importante, criado pelo Eterno, e que a descrição da Torá fala que a divindade ela acompanha o sol e na lua ela diminui. Por isso que há uma proibição de se estudar a Torá à noite, por isso que a gente acorda no horário que acorda para estudar a Torá. Existe todo um padrão aqui angelical para a gente entender. Por exemplo, por que em ave, no mês de ave, a gente tem dificuldades? Porque lá naquele dia é o dia que o anjo negativo, o Sam, vai prestar seu culto ao Eterno. Vocês param para imaginar uma coisa dessa? Então a coisa fica toda atrapalhada, porque vão ser exigidos, ele vai exigir que a Torá seja cumprida. Ele está ali para julgar, não é? Mas é um anjo super negativo, né? Então tem que se ter toda uma proteção, porque esses astros jogam sobre a pessoa todo esse masal. Veja. E aí quando fala aqui então da idade e tal, são graus, são tudo que está na Torá é espiritual, nunca pode ser, há uma proibição de trazer isso para níveis humanos. E aí vai dizer, lá falou acima sobre os ventos e agora fala aqui sobre o vento leste. Então veja, o leste ele representa Tiferet. Então está falando sobre aquela sefirá central que é representada num padrão pelo sol, mas é uma questão espiritual muito elevada. Então vai falar sobre essas viagens do sol, sobre esses anjos, não é? E sobre esses 2 anjos de Ofiel e Tzadkiel, não é? Estarem sobre, não é? Esse anjo chamado Mihael. Então veja que construção incrível que nós estamos vendo aqui de toda a espiritualidade sendo montada pelos nossos sábios. E eles só poderiam descrever isso se eles tivessem visto. Eles não poderiam pegar e falar, olha, é assim, ou é assado. Existia toda uma construção já, porque o Zohar, ele não foi algo que foi criado, mas ele foi compilado e explicado pelos sábios. Mas eles mesmos tinham uma construção, não é? Desses mundos espirituais. E aqui nós temos os nomes dos anjos em aramaico, olha. Então, Io, Fiel e Tsedaquiel, tá vendo? Eles vão estar sobre o anjo Mihael, né? Então, isso são ensinamentos profundos para que a gente possa entender, não é? Essas questões mais profundas da Torá.
Então aí diz que o Mihael, um é para ir para a Torá e outro para ir para o mercado. A gente já sabe aquela história do mercado, que são forças antagônicas, né? São forças que querem destruir o homem. Se a Torá é destruída dentro de você, se você perde a força para estudar a Torá, se você perde a força para, sabe, caminhar com a Torá, essas forças impuras vão te destruir. Vão te destruir, vão destruir os seus sonhos. Então daqui a pouco você está longe da Torá, ou você se afasta do grupo de Kabbalah, né? Você vai para outro lado, você se acha autossuficiente, você então sempre vai ter uma resposta do mal para te isolar, para te tirar da árvore sefirótica. E aí quando você sai, aí a densidade espiritual que vai ficar sobre você vai ser muito ruim, porque sozinho é muita dor para estudar essa Torá. As pessoas que estudam sozinhas, elas têm muita dor para estudar essa Torá. Veja só, quando viajam, vários acampamentos armados se movem do lado direito e todos são um, ou seja, toda a parte direita da árvore sefirótica. Estão sob a liderança dos 3 anjos mencionados acima, quem? Mihael, Yofiel e Tzedaquiel. Para o lado esquerdo, o sol avança para brilhar e as coroas, né? O campo de milhares e 10.000 são nomeados sobre ele. Todos estão admirados e com medo tremendo e tremendo. O leão estende a mão direita, reúne todas as legiões para ele. 370 leões, não é? Cercam esse leão. Ele está no centro entre eles. Quando aquele leão ruge, o firmamento tremem, em todas as legiões e acampamentos tremem de modo dele, né? De medo dele. A partir desse som, o rio de Nur sobe e desce, nos 1.500 degraus, até o Guerrinom abaixo. Consequentemente, todos os ímpios no Guerrinom tremem e queimam no fogo. Sobre isso está escrito: o leão rugiu, quem não temerá? Amós 3:8. Ele ruge e uma segunda vez 370 leões rugem. O leão estende a mão esquerda, todos os procuradores abaixo ficam temerosos e são subjugados sob essa mão. Ele estende essa mão sobre eles e todos estão sobre ele, como se diz: a tua mão está sobre o pescoço dos teus inimigos. Isso é o Bereshit 49:8. 4 asas de cada uma delas brilham de fogo branco. Todos os sembrantes de uma romã e de uma flor estão impressos na brancura daquele fogo. Então veja, a grande questão aqui é que a romã tem 613 sementes, né? Ela representa as 613 leis da Torá. E a rosa, a flor, ela representa um aspecto branco e vermelho. Julgamento e severidade, ou a brancura do perdão. Hashem fala: ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eu te farei branco através do entendimento dessa Torá como a neve. Olha que coisa bonita. Então, isso significa que podemos estar com esses 2 aspectos misturados: julgamento, severidade e adoçamento, não é? E esses aspectos que são falados agora, está falando aqui sobre a brancura daquele fogo. Por isso que nós botamos as letras em fogo branco. E a gente vai entender isso, né? Talvez não nessa aula, vamos entender em outra aula. 4 sembrantes para cada indivíduo. Em 4 lados todos brilham na brancura do sol. Um para o lado leste, que é Tiferet, brilha de felicidade. E do lado oeste é Malhut, e reúne sua luz. E do lado norte, que é Gevurá, é escura, é julgamento, sem luz, como a sombra do sol em relação ao sol. A sombra é escura e o sol é brilhante, já que o sol e a sombra são de direita a esquerda e andam juntos. Toda a escuridão vai junto com eles e todos carregam armas de guerra.
Todos da direita e da esquerda estão em 3 cabeças, cada cabeça contendo 74.600. Essas religiões partem da mão direita que ele levantou sobre ela, além de todas as que são nomeadas abaixo, que estão sobre esses governantes. Aqui estão sobre as outros níveis inferiores com níveis superiores que são inúmeros. A contagem da segunda cabeça, que é chamada de Rosh, geralmente cabeça é chamada de, tá vendo? Aqui está Rishar, né, em aramaico, acompanha a primeira cabeça com 54.400, além de todos os nomeados abaixo para os 4 lados que não tem conta. A terceira cabeça que segue tem 57,4 mil. Né? A esquerda viaja de forma semelhante à que a direita viaja. Veja, todos dois acompanham a mesma coisa e da mesma forma da frente e de trás. Assim, este primeiro se move e o tabernáculo é baixado. Todos os leviatãs cantam seu cântico. E todos aqueles, todos os levitas cantam seus cânticos. E todos aqueles que louvam estão ao seu lado. Então está escrito, porque o espírito dos seres vivos estavam nas rodas. Então a gente vê o padrão do primeiro acampamento de Leão, que é falado lá, que é uma metáfora para toda essa construção angelical, espiritual. O segundo padrão. Aqui demos o estandarte dos exércitos da águia, sobre o anjo dominador, que é Uriel. O segundo padrão, que é o padrão do campo de Rúven, ou seja, da letra rei, é um campo armado, ou seja, significando no segredo dos capazes de ir à guerra, de 20 anos, para cima, no aspecto de uma águia sob o domínio do anjo Uriel. Veja, aqui não está falando realmente de uma pessoa de 20 anos que vai para a guerra. Está falando aqui sobre aspectos espirituais, está vendo? Aspectos muito elevados, que governam sobre a perspectiva da coluna central. A direção da viagem do padrão é para o lado sul. E o sul aqui nós vamos ter a Sefirá Hesed, que é a bondade, que é a da coluna da direita, e que está Hesed. 2 nomeados são como Uriel, que vão ser agora Shanchiel e Hasidilel. Esta águia ascende com todas as criaturas aladas diante dela, muitos acampamentos sobem de todas as direções, cada indivíduo na força do sol, ou Tiferet. Então veja, agora é um terceiro acampamento, não é? E esse acampamento agora vão ter 2 anjos, ó, Shamiziel, e aqui, não é? Hasakadiel, tá vendo? Então, esses anjos que estão agora aqui sobre um outro anjo chamado Uriel. Esse é o rosto da águia. O espírito do espírito inferior emerge, esse espírito alcança a águia, ela se levanta, as asas, cobre o corpo, como se diz. O falcão voa pela sua sabedoria e estica as asas em direção ao sul. Isso é Hesed. Iov 39, 26. Esta águia briga com a pomba e com o falcão. E todos os pássaros alados estão chireando e alegres. Um da frente vai de baixo para cima. Vários pássaros descem e entram chireando e alegre. Eles vão e vagam. Quando a águia viaja, estende a sua mão direita e reúne todas as suas legiões. Aquelas 350 mil aladas em 2 corpos compostos pela águia e pelo leão. Juntos, quando eles levantam uma voz, todos os outros sobem e descem, assobiando de várias séries. 3 cabeças estão juntas nesse campo, já que 3 tribos estão no acampamento de Rúven. Todos estão em uma contagem especial, e a contagem dessas cabeças é a seguinte: uma cabeça 46.000 é 46.500, a contagem censitária da tribo de Rúven, e a segunda cabeça é 59.300, a contagem censitária ou censitária da tribo de Shimon.
A terceira cabeça é de 46.650, essa é a contagem censitária da tribo de Gade. Dos dois lados, que são águia e leão, mencionados acima, duas proclamações saem para todos os campos. Quando estes dois, o segredo das duas trombetas, como explicado, faça suas proclamações, as legiões e os acampamentos, criaturas vivas e animais grandes e pequenos se reúnem. Quem viu a viagem de todos os firmamentos, juntos com os acampamentos diante do tabernáculo, que é, mais uma vez, sendo falado aqui, Malhut. Muito bem, um deles significando aquele que vem do lado do leão, espalha sua voz, significando que ele sopra com as trombetas um tequiá. Tequiá é aquele som mais longo, não é? E depois tem um quebradinho ali, né? Existem 4 formas de toque de chofar. Então, uma tequia, que é como um som monótono, para não causar tremores nos sons, ele sopra, mas sim som simples, sem tremor. Então, todos esses acampamentos se reúnem, significando um segredo, e quando soprarem com eles todos, a Assembleia se reunirá. Isso é Ati, Bamidbar 10.3. Durante o tempo, o outro chama, significando que ele toca as trombetas sobre as regras daquele que vem do lado da águia. O som é quebrado, não simplesmente alongado, ou seja, é o som de uma teruá. E então todos esses acampamentos dessa águia se reuniram para viajar e a sua jornada, significando que está escrito: quando você soa um alarme, então o acampamento seguir em frente. Bamidbar 10.5. Correspondente a esses dois, que são leão e águia. São duas trombetas de prata, pois, como se aplica acima, assim está tudo embaixo. Vem, eis que quando antes de viajam está escrito: e quando os seres vivos se moverem, as rodas passaram eles. Ezequiel 1,19. Isso significa que as legiões que os consagram aos nomeados são referidas como as rodas, e como a cabeça observa, significando o chefe, assim como todos observam, ou seja, as legiões sobre eles. O terceiro padrão a gente vai fazer na próxima aula. Prestem atenção, tudo que Deus está falando na sua Torá está ligado aos mundos espirituais. As tribos são os meses, a temporalidade, os nossos personagens são os astros que passam a divindade, ou mesmo a parte dura do Masal para as pessoas. A Torá não tem nada desse mundo. A única coisa do outro mundo que tem aqui é a nossa alma dentro do nosso corpo, que tem que escutar o cântico dessa Torá. Então, com isso a gente aprende que não é... Veja, as trombetas muitas vezes a gente vê sendo tocada aqui embaixo, mas aqui no texto falou que a trombeta é tocada acima. Nós tocamos a trombeta através da nossa alma, com a lei do estudo da Torá profundo, e cada vez mais entendendo a Torá, estudando o hebraico, buscando essas forças, abrindo os mundos espirituais. Independentemente se nós vamos atrair essa luz, esses anjos, essas forças, através do estudo da Torá, através de uma canção e através de uma canção interna, onde nós compreendemos esse todo e tiramos a Torá de um nível baixo, que é um nível escrito no nosso mundo, com história do nosso mundo, e entendemos a majestade do nosso Deus, porque quando nós então adentramos isso, vemos o nosso sistema solar, mas aos poucos a gente vai vendo que tudo isso está falando do universo. Milhões e bilhões de anjos, milhares e milhares de mundos, e tudo isso na nossa pequenez, no nosso vão pensamento humano, não pode ser alcançado. Então, através das letras hebraicas, você pula para o mundo espiritual, você entende a lei do amor, porque sem amor e doação não se entra nesses mundos, e você não tiver com amor e doação, você entra do lado esquerdo e vai sentir a força da falsa Shekhinah, e aí você pode ter um grande problema. O terceiro padrão, esta seção descreve o estandarte do boi sob o anjo dominador Gabriel, ou Gavriel.
Daqui vem o julgamento de todos os pecados do mundo. Aprendemos que a Torá supernal está escrita em fogo preto, sobre fogo branco, e somos informados das 4 divisões do fogo: água e vento. Muito bem. Vamos trazer aqui então para vocês uma noção disso tudo, não é? A divisão dos acampamentos, que são, na verdade, divisões angelicais, e essas divisões não são no nosso mundo, mas caem sobre o nosso mundo, não é? E que essas divisões, não é, de fogo, está aqui em cima, ela traz aqui uma conexão acima. Os ventos aqui em cima é a letra Shin, aqui a letra Aleph, não é? A gente está destacando aqui para vocês a letra Aleph, e aqui nós temos água, não é? Que é representado pela letra Mem. Então essas construções estão sendo divididas em todos os astros que são metaforizados por essas questões dos acampamentos. Os acampamentos em si estão criados em cima de 12 letras simples, não é? Que são as letras que compõem os meses, não é? Essas letras começam a partir da letra Rei, e Vav, Zain, Het, Tet e Yud. Depois vem a letra Kaf, que representa o Sol, assim como as 3 primeiras letras representam, uma representa o ar, não é? Aleph é o ar, Beit vai representar Saturno, o Gimel vai representar Júpiter, e o Dalet vai representar Marte, né? O rei aí. Então o rei, ele começa a descrever os meses. Pulamos a letra Kaf e temos a letra Lamed, que representa ali o mês de Tisherei. Logo vem a letra Mem, que representa uma dessas 3 letras horizontais, que são Shin, lá em cima, ligando Rohimá a Binah, não é? No meio nós temos Marte, e temos aqui Júpiter, que representam Hesed e Gevurah. E a outra ligação que existe é entre Netzah, que é Vênus, e Mercúrio, não é? Essa ligação se faz aqui no meio com a letra Mem, fechando com o 4º elemento, que é o planeta Terra. Então veja, fogo, não é? Fogo, aqui nós temos o ar e temos a água, porque a água não se dá bem com fogo. Veja, todos esses mundos espirituais foram organizados de uma forma correta para que não haja um masal errado, para que a pessoa não possa dizer que Hashem não deu todas as possibilidades a ela de consertar. Então, além disso, as direções são as sefirotes, mas também, não é, são a construção de níveis sefiróticos. A gente já viu isso em outra aula, e essas 4 direções que é falada são as letras do nome sagrado. Re, né, acima, o Re abaixo. Do lado direito nós temos a letra Vav, não é? E temos outra letra Vav. Então aqui a gente vê que a descrição ali, ela é totalmente espiritual, né? Então a gente tem aqui uma letra Vav, não é? Representando Júpiter, que é Hesed. Outra letra Vav representando a questão de Marte. Uma letra Re vai estar aqui a oeste, e a outra letra Re a leste, não é? E aí vão surgir as direções intermediárias, mas sempre essas direções estarão, não é? Entre essas 4 direções. E existe uma direção acima e outra abaixo, tá vendo? Então essas direções acima e outra abaixo, tudo metaforizada pelas letras hebraicas segundo o Sef e Yetzirah, não é? Totalizando aqui 6 direções, que são padronizadas sobre as direções do nosso mundo, não significando literalmente o que está descrito aqui, não é? Então, quando eu falo de leste, eu estou falando de Tiferet. Quando eu falo de oeste aqui, eu já estou falando dessa mesma direção que esse
esse sistema, não é, vai seguir, né? Pois o nascimento do Sol ele se põe e se colocam nessa direção, mas veja, são as letras do nome divino. Então a gente sabe que uma letra Re está em Biná e outra letra Re está em Malhut, não é? Enquanto aqui eu tenho Marte e Júpiter, né? Representados pela letra Vav. Veja, são as direções do nosso mundo, as 4 direções, e são também acima e abaixo. Vamos ter também as direções do tempo, não é? Que é uma dimensão que a gente avança para frente, que está metaforizada em cima de tribos, que são temporalidades para toda a humanidade. Ou seja, tudo que é construído nesse mundo é construído pelo divino. Tudo que nós construímos aqui é exatamente em cima dessas letras, não é? Yud, Re e Vav, que são 3, mas com a repetição do Rei, a gente tem 4 letras. Muito bem, a gente volta então aqui para a leitura, depois de entender isso, né? Então veja, quando fala aqui que a Torá é fogo branco, escrito sobre, fogo negro sobre fogo branco, quando nós pegamos a nossa Torá, nós temos aqui, olha, letras pretas, né? Então essas letras pretas, elas são pontos cavados dentro do pergaminho, tá vendo? São pontos que são cavados dentro de toda uma parte branca. Essa parte branca que eu tenho aqui, ó, não é? Aqui está um pouquinho mais escuro porque o texto está marcado. Elas são o grande segredo da Torá. Então as letras elas cavam, e aí quando você bota essa parte aqui em fogo branco também, dá vida às letras, as letras elas passam vidas para você também. E isso a gente vai ver exatamente numa metáfora muito bonita, não é? Então, ó, a mão de Deus veio sobre mim, fui levado pelo Ruha de Deus e colocado no vale. E ele estava cheio de ossos, está vendo? E Deus me conduziu ao redor dele, havia muito dele espalhado pelo vale e estavam muito secos. Perguntaram-me: ó mortal, esses ossos podem viver novamente? Eu respondi: ó soberano Deus, só você sabe, Hashem. E me disseram: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra de Adonai. Yud, Re, Vav, Re, com o Re no final aqui, ó, passando um pouquinho. Então, profetiza, não é? Yud, Re, Vav, Re, ou seja, Davá, Shema de Israel. Aí aqui a gente tem Zerampim, Davar, Adonai, Re, né? Que vai dar uma gematria de 31, que é a palavra El. E diz aqui: assim diz o soberano Deus a esses ossos: farei com que o fôlego entre vocês e vocês viverão novamente. Porei nervos sobre vocês e porei fôlego em vocês e você viverá novamente. E você saberá então que eu sou Adonai que te digo isso. Profetizei conforme me foi ordenado, e enquanto eu estava profetizando, de repente houve um som de chocalho. E os ossos juntaram-se osso com osso correspondente. E olhei, e havia nervos nele, carne, e havia crescido, e a pele havia se formado sobre eles, mas não havia fôlego neles. Então Deus me disse: profetize para o sopro, profetize ao mortal, diga o sopro, ó sopro dos 4 ventos, e sopre nesses mortos, para que vocês possam viver. Veja, os 4 ventos são sefirotes, e essas sefirotes falariam para esses ossos. E profetizei conforme me foi ordenado, a respiração entrou neles e reviveram e se levantaram em uma vasta multidão. E me disseram: ó mortal, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles disseram: nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, estamos condenados. Profetiza, portanto, e diz-lhe assim: o soberano Deus vai abrir as vossas sepulturas e tirar-vos das sepulturas. Ó meu povo, trazei-vos para a terra de Israel. Vocês saberão, ó meu povo, que eu sou Hashem, quando eu abrir os túmulos e os tirar de seus túmulos. E dizem: porei meu fôlego em você, e você viverá novamente, colocarei em seu próprio solo. Então sabereis que eu Hashem, falei e agi, declara Hashem. E a palavra de Deus vai vir novamente a ele, e vai continuar a conversa.
O mais bonito aqui é que esses dias nós estudamos sobre isso. E falou-se que a Torá, os ossos, não é? E essa questão dos ossos também é falado no caso de Yosef, que o osso dele, os ossos dele são levados. É quando nós estudamos a Torá e os ossos e as letras são escritas nos nossos ossos, ou seja, as letras pretas sobre o osso branco. Então, a partir daqui para a ressurreição é aqueles que têm muita Torá escrita nos seus ossos, ou seja, muito estudo de Torá. E aí diz aqui que a metáfora para isso é quando nós olhamos para letras hebraicas que estão em fogo negro e a colocamos em fogo branco. A letra passa energia, não é? E essa energia então vai dar força e reviver essa nossa espiritualidade, para que lá no final aconteça agora o contrário do que aconteceu em todas as reencarnações. Quando nós vamos entrar nesse mundo, é preciso a junção de um homem e de uma mulher, e nós entramos como um pequeno verme, não é? Um pequeno espermatozoide, e entramos ali no óvulo da nossa mãe, e ali, a partir daquela junção, começa então o desenvolvimento do feto. E as coisas vão crescendo, crescendo, muito diferente, contrário do que vai ser na ressurreição. Porque o que vai ser agora feito aqui é que os ossos têm que estar escritos com as letras da Torá. Imaginem aquelas pessoas que nunca estudaram essa Torá, imaginem as pessoas que nunca pararam para estudar a Torá profundamente, imaginem como que elas vão ter essa Torá escrita nos seus ossos. Como elas poderão levantar se elas nunca sabem nem de nada disso? Elas ficam achando que Torá é ter fé, é isso e aquilo, e não é uma construção, mas é uma construção. Veja, Hashem organizou tudo muito bem organizado. Muito bem. E aqui nós continuamos então vendo essa questão, vimos a questão do fogo, a água e o vento, que são 3 letras mães, não é? E não é literalmente, a coisa não é literal. E diz ainda, o terceiro padrão, que é o padrão do acampamento de Dan, é a face de um boi, dos seres vivos, ou seja, deixado dos 4 anjos. Este é Gabriel, da coluna da esquerda. Ele viaja do lado norte de Gevurá, tabernáculo, e que é deixado com Gabriel. Há 2 chefes nomeados aqui, Catsiel e Raziquiel, já que Gabriel corresponde a Dan, e os 2 nomeados correspondem a She e Naftali, que estão ligados ao padrão do acampamento de Dan. Esse boi é do lado esquerdo, seu chifre soberano entre seus 2 olhos. Ele observa com raiva, e os olhos brilham como fogo ardente. Ele bate e pisa com os pés e não tem piedade. Quando esse boi folga, muitos batalhões de demônios nocivos emergem do buraco, daquele grande abismo. Todos vagam na frente dele, e a ira e o saco que contém todos os pecados pendem à sua frente, já que todos os pecados do mundo estão escritos no livro. 7 rios de fogo são desenhados à sua frente. Quando está com sede, vai ao rio de Nur, acesso de fogo, e suga de uma só vez. O rio é reabastecido novamente, como originalmente. E não é falso, ou seja, não é como uma falsa nascente, pois as águas param. Tudo desse boi, tudo isso desse boi. O segredo de Gabriel desenha um fogo que consome fogo. Se não fosse pelo fato de que do lado do leão surge outro rio de água, que é o segredo da luz de Hassadim, ou misericórdia, que extingue suas brasas, o mundo não teria sido capaz de suportar seus julgamentos. A escuridão do sol, significando a sombra, existe ali, na coluna da esquerda. A luz está disponível e não está disponível. Muitos procuradores vagam e vagam no escuro, e aquele rio que está queimando do lado esquerdo é um fogo negro, escuro. Você pode pensar que aqui não existe um fogo branco, um fogo preto, um fogo vermelho, fogo composto de 2 cores, significando verde. Não pense assim, pois certamente é assim. O rio em chamas é negro.
E lá em cima, em Binah, também é assim, que o fogo é composto de 4 fogos. De lá flui para esse grau inferior, antes do boi em Zerampim, e para o anjo Gabriel em Malhute, já que neles o fogo de Givurá é composto por 4 fogos. Aprendemos que a maneira a Torá Suprema existe é o fogo branco, e está escrito, em fogo preto sobre fogo branco. A Torá existe nos 2 fogos. Venha, eis que há um fogo significando coluna da esquerda, que é referida como fogo, e este se divide em 4 fogos, sendo composto por 4 espécies, como mencionado. Além disso, há uma água, que é a coluna da direita, referida como água, e se divide em 4, incluindo 4 aspectos, e também o vento é um, que é a coluna central, e se divide em 4, ou seja, é composta por 4 espécies, que são as 3 colunas e o Malhute que as contém. Exatamente o que está escrito aqui, né? Aqui, ó, as 3 colunas, e aqui quem contém, ó, é Malhute, né? Malhute de Asiá, e a gente tem Malhute de Malhute. Aqui existe um trono, né? Onde todas essas forças de Keter, que saem aqui de uma única coluna, se dividindo por 2 e até 3 aqui, olha, 3 formatações, não é? Chegam até o nome Shaddai, e daqui vai ser distribuído para aqueles que tiverem realmente consciência e entendimento dessa Torá. Muito bem. Ele vai se dividir em 4 aspectos, e também o vento é um, que é a coluna central, e se divide em 4, ou seja, é composta por 4 aspectos, que são 3 colunas de Malhute que as contém. 3 cabeças, os 3 Roshim, existem nesse campo, correspondendo a 3 tribos do acampamento de Dan. Sua contagem é de cabeça de 62.700, que é o censo da tribo de Dan, como mencionamos na escritura. A segunda cabeça é de 41.500, e esse é o censo da tribo de Asher. A terceira cabeça é 53.400, isso é o censo da tribo de Naftali, e todos os outros níveis que estão espalhados e seus lados que não têm conta. Ou seja, as mulheres e crianças dessas 3 tribos que não são incluídos no referido censo, todos são notas sobre graus, exceto procuradores, que são tirados da coluna da esquerda e que estão abaixo das clipotes e são imprudentes como cães e mordem como burros. Aqueles que estão incluídos nesse acampamento do lado esquerdo, não é? Ai daqueles que estão com eles, cujo juízo está nos 4 lados, que é Malhute, que significa que ele obtém o seu sustento de Malhute. Então veja, aqui está falando que esse censo, não é? São notas sobre graus, tá vendo? Ó, não são literais, tá vendo? Não era que tinha lá esse número de pessoas, mas todas essas descrições aqui que nós estamos fazendo são referentes ao que? Aos meses do ano, não é? E nesse meses do ano, não é? A gente tem aqui, olha, existem 2 organizações, uma que vai ser sobre o nascimento, não é? E outra que vai ser sobre a questão da construção diferenciada, que vai estar em Bar Midbar, desse templo, e dessa organização, e vai ter uma discussão muito grande sobre isso, né, sobre essas questões. Então a gente já falou aqui sobre essas construções que estão metaforizadas em cima da linguagem, do rosto da águia, do leão, do boi e do homem, lá em Ezequiel, veja. Mas todos esses meses eles vão estar sobre algum padrão. Por exemplo, o Ares, não é, que é chamado, onde teve até uma visão de uma irmã sobre um cordeiro, né? Isso não tem nada a ver, ela tá quebrando o ego e ela está conseguindo chegar aos mundos espirituais. Isso significa que esse mês está sobre o aspecto de Gevurah.
Veja, toda a construção que nós estamos vendo são dos meses e da temporalidade de estudos de Torá. Então veja, cada mês vai ter um grupo de angelical e não é um grupo de seres humanos no deserto. E aí vamos estar sobre o que? A influência desses astros. Por isso que quando nós fazemos o mapa cabalístico, a pessoa nasceu sobre alguma questão dos astros, é possível se ter muita informação sobre a sua tribo, até mesmo sobre qual era sua tribo anterior em outra reencarnação. Já que em Simeão temos Vênus, não é, que vai estar diretamente sobre esse masal, e assim sucessivamente, tendo até principalmente aqui no mês de Adar, nós temos 2 planetas que incidem e fazem um masal, não é? Então veja, no primeiro de Adar, Júpiter, não é? É o que vai fazer, não é? Justamente com Júpiter, sempre esses 2 masais aqui vão estar, por isso que existe a cada 19 anos, vão existir 2 meses de Adar, não é? Então, aqui a gente entende, então, que essa construção, né, ó, Netuno, que está aqui, tá vendo, juntamente com Júpiter, né? Então, esses 2 meses, eles têm 2 influências de 2 planetas, Tevet. A gente já vai ter aqui Vênus novamente, então tem temporalidades que vão se repetir. Tem vezes que vão estar, aqui no caso de Judá, não é, sobre a influência da Lua, Issachar, que é Leão, sobre a influência do Sol, Zevulun sobre a influência de Mercúrio, e assim sucessivamente todas as tribos vão estar, não é, metaforizadas em questões espirituais. Veja, isso são notas sobre graus, não é? E essa vai falar das mulheres, etc., e também das forças espirituais de cada tribo, dos anjos de cada tribo. E aí diz que, né, também são tirados da coluna da esquerda, que aqui também vão falar sobre clipotes, que pessoas imprudentes quanto ao estudo dessa Torá. Muito bem. O quarto padrão. O quarto padrão é o rosto do homem, sobre o domínio de Rafael, e traz cura. Lemos de 2 trombetas de prata que quebram o julgamento e o subjugam. O quarto padrão, que é o padrão do acampamento de Efraim, sobre o aspecto dos seres vivos, é a face do homem, Malhut. Como ali está a cura, já que o lado do homem, o juízo mais elevado, está contido nele, e é curado. Ele agarra os chifres do boi quando esse deseja levá-lo a uma grande profundidade e o amarra, para que eles consumam o mundo pelo fogo. Depois disso, uma voz fina e pequena permanece aqui. O assunto é muito tranquilo para que nenhuma sílaba seja ouvida. Desse lado, em Malhut, repousa quem descansa, significando o Hassadim da coluna da direita. E quem sobe eleva, ou seja, a iluminação de Rohimá, que está na coluna da esquerda, que brilha de forma ascendente para baixo, para cima. O Sol, o Zerampim, é reunido para iluminar esta área, que é Malhut. Portanto, está escrito, quando você soar um alarme, isso seja a Teruá, Bamidbar 10.5, do lado sul, né, que é a coluna da direita, na iluminação da coluna central, como mencionado. Então, sul a gente sabe que é Hesed. No entanto, aqui em Malhut não há isso, nem aquilo. Não há tequia, não há teruá. Veja, não é aqui no nosso plano, são questões espirituais, como a gente viu, ó. Portanto, aqui não há tequia e nem teruá. Ele pergunta, por que o sopro do teruá? E ele responde, esse é o segredo da força da cortina da coluna central, que subjuga para o lado norte, que é a coluna esquerda. De modo a unir-se com a direita, ele não vai brilhar mais, e não ser de baixo para cima, como mencionado anteriormente. Portanto, o lado norte é a retaguarda de todos os campos, como está escrito, a retaguarda de todos os campos, não é? No versículo 25, aqui do capítulo 10 de Bamidbar.
Isso porque ele se estabelece através de Malhut, como mencionado nas proximidades. Portanto, o estandarte de Efraim, que é Malhut, viaja antes da coluna da esquerda, que é o acampamento de Dan, e o acampamento de Dan viaja por último. Então veja, qual é a ideia aqui, né? A gente lê assim, mas Menashe e Efraim são as representações de duas tribos, né? Menashe e Efraim, eles representam duas tribos. Vamos ver aqui, ó, aqui Menashe e Efraim, tá vendo? Exatamente nesse lado oeste aqui, e a gente já viu que esse lado oeste representa, não é, a andada de Tiferet, tá vendo? Aqui a gente tem uma árvore aqui em 2D, né? Só dá para ver sem profundidade. Mas aqui nós temos um hiperpentacubo, que é um cubo bem elevado e que corre em todas as direções, assim como nós temos as rotações dos astros, etc. E aqui nós temos Efraim, tá vendo, com a letra Kuf, e essa letra Kuf é a que traz alimentação, essa pontinha aqui, como nós vimos, para as forças impuras. Em Menashe vai acontecer a mesma coisa. Aí depois, então, vai falar sobre a tribo de Dan, não é? Então, veja, a tribo de Dan está aqui embaixo, que é Escorpião, e que representa a letra Nun, que também vai ser descrita na aula de amanhã, sobre a questão do avançar da arca, não é? Ela está naquela canção Ine bensoar Haron Vaiomer, Ine bensoar Haron Vaiomer Moshe, Kuma Adonai Veiai Futsoi Verra. Então, isso também vai ser lido amanhã por nós. Veja, então, aqui nós temos essa letra. Veja, são questões elevadíssimas de mundos espirituais, né? De mundos, de seres que têm a essência divina, não é? Que tem Yud Kei Vav Kei. O Vav a gente viu que abre a coluna da esquerda, enquanto o Rei, coluna da direita. Ainda metaforizado pelo signo de Touro, não é? Ou pelo signo aqui de Áries, não é? De Áries. Então veja, e falamos sobre Leão, veja, são tudo a letra Tete, falamos sobre todos os acampamentos, todas essas ligações, não é, que foram faladas aqui. Então tudo que está sendo falado aqui são composições astronômicas, também astrológicas, porque a pessoa vem já com seu masal preparado, e só tem uma coisa que pode fazer ela não voltar mais, e ela consertar o masal, a Torá. Estudar a Torá a nível de alma, estudar a Torá abrindo mão do ego, não deixando a ira, a mentira, o desejo por coisas nesse mundo te afastar da Torá. E às vezes, quando a gente vai estudar a Torá, é incrível. Por quê? Porque vão acontecer coisas que vão atrapalhar. Isso tudo é proposital. Quem é que faz isso? Hashem. Hashem, ele te bota numas provas que ele fala assim, vamos ver se essa pessoa, ela ama a minha Torá ou não ama. E ele começa a criar um monte de situações. Quando você vai agir pela sua força e você não age pela força de Hashem, então você meio que bota Hashem de lado. Não, eu tenho que resolver isso, fazer aquilo, e às vezes não é nada tão importante. Agora o cabalista, ele vai, pega e vai estudar a Torá, porque ele sabe que quando ele estudar a Torá, ele venceu aquela guerra. Ele vai estar sobre um aspecto, não é, de santidade. Ele vai poder refrear as forças de julgamento sobre as pessoas. Ele está fazendo um trabalho que não é para ele está fazendo um trabalho espiritual. Veja que coisa incrível. Agora, quando nós fazemos um trabalho espiritual, por exemplo, nós queremos que uma pessoa viva mais, etc., muitas vezes nós não priorizamos uma coisa muito importante, porque o nosso ego, a força do nosso corpo, não deixa a gente entender, por causa da questão emocional,
que aquilo ali é um processo divino. Cada vida, pare para pensar, é um processo divino. E que elas vieram aqui para entender e estudar a Torá, mas não estudam. E aí significa o quê? Significa que às vezes a gente pede vida pela vida. Não é que nós desejamos a morte, mas que às vezes a vida pela vida, ela pode gerar um masal pesado para a pessoa. Por exemplo, a gente pede vida para alguém e aquela pessoa vai se sentenciar mais ao Guerrinom. E aí a gente não sabe definir, muitas vezes, por não conhecer o Zohar Kadosh, se era melhor aquela pessoa ter ido embora e não o nosso ego de ter aquela pessoa perto da gente, seja qualquer pessoa, não é? E, enfim, então a gente pede, lógico que na nossa questão é sempre o julgamento para o bem, pede para que aquela pessoa viva para estudar a Torá, porque senão não vai adiantar nada. Isso vai gerar talvez uma ida para o Guerrinom, ou talvez nem uma ida para o Guerrinom, uma prisão nesse mundo, como tem almas que estão presas aqui 2000 anos, ou pode gerar mais peso para aquela vida, que ela vá para o Guerrinom e tenha que nascer agora outras vidas e se dividir em muitos e muitos corpos, gerando mais dor, mais morte. Tudo isso a gente é capaz de não entender se não tiver o Zohar Kadosh. Estamos sempre ligados a uma questão emocional que é antagônica à questão espiritual, porque a Hashem está trabalhando com todas as pessoas como tem que trabalhar. Por isso, antes da gente orar, ou rezar, ou meditar sobre qualquer pessoa, consulte a Hashem. Pegue a Torá, abra e vê se é você para você fazer isso. Porque pode ser que você vai se entrar num grande problema. Vocês podem perguntar, quem faz o milagre? É Hashem ou o Tzadik? É o Tzadik. E vocês podem abrir a boca agora e falar, caramba, isso está no Zohar. Por que é o Tzadik? Porque Hashem não pode fazer um milagre, é positivo e negativo. Então a gente que está aqui é o canal. Mas muitas vezes pode se fazer um milagre que não está de acordo com Hashem. E aí é que está o problema. Quando o Tzadik ele usa sua força de Torá, sua força espiritual, e até mesmo os bruxos usam isso, eles podem mudar uma vida, um masal, e podem trazer muitos problemas. Veja, a gente contou a história de Minha. Minha, ele era um grande estudante de Torá, um homem que Moshe admirava, um menino, e Hashem falou para ele, Minha tem que morrer subterrado no Egito. E aí o Moshe ficou desesperado, falou, não, Hashem, não faz isso, Hashem. Esse menino ele tem um potencial de Torá, um potencial de estudar Guimará, Mishiná, as letras hebraicas, ele é incrível. Hashem, ele tem que morrer. E aí o que Moshe fez? Rezou Hashem, rezou e falou que não, que ele não podia morrer, que ele mesmo ia ficar do lado dele todo momento, e que ele mesmo ia tomar conta dele, a ponto de ele não errar. Tudo bem? Moshe sobe um monte, e aí tem toda aquela história da idolatria do bezerro de ouro. Então, Minha, quando atravessou o mar, trouxe um boneco do Egito, uma estátua, e ele botou dentro da sua roupa, e aí ele tinha também um nome divino, e esse nome divino que ele tinha era o que abriu o mar, o Yom Sof. Então ele pegou, e quando fizeram a construção, ele pegou aquele nome divino, jogou naquele boi, levantou a estátua, eis aqui Israel, os seus deuses. E aí todo o povo ficou em muita dúvida sobre tudo. Muito bem, depois que ele faz isso, ele entra na terra de Israel, e ele acaba abrindo um local de idolatria e de servir outros deuses, e esses deuses eles vão pegando potência conforme você fala no nome deles, você reza para eles, você passa essa energia, e essa energia que você passa para essas entidades vão ficar coladas em você, e você vai agora assumir a missão de falar de outro Deus, de outro Criador que não é o Criador. Não existe nenhuma criatura que possa chegar perto do Criador. E aí você então se afasta da Torá, do entendimento da Torá, Deus nos livre, e foi isso que Moshe fez.
E depois, como castigo, o que acontece é que o seu neto vai para esse local de idolatria e se torna ajudante desse Minra, espalhando então a idolatria por toda a terra de Israel. Depois eles vão ter que reencarnar e a alma de Minra vai se dividir em duas. Ele vai nascer como filho do rei Ezequiel, se não me falha a memória. E aí o rei Ezequiel tinha muito medo de ter filhos, porque ele sabia que isso estava no masal dele. Então ele não queria ter e etc. Isso está na reencarnação do rei Ezequiel, está no nosso canal. E enfim, ele então um dia, depois é convencido, porque como ele era rei, não casava, ninguém queria mais casar. E aí ele tem que casar então, e ele tem 2 filhos. E é a alma de Minra, que se divide em duas. E aí depois que ele está passeando com os filhos, um está sobre o ombro dele, e ele fala: papai, como a sua cabeça é boa para fazer idolatria. Ele leva um susto, o menino cai para trás e quebra o pescoço numa sequilá, pagando o pecado de idolatria. Por isso que a gente deve ter muito cuidado, não é? Com a intenção, com a força da alma que a gente bota, que toda a nossa força seja somente para Hashem, o nosso Deus. Nós falamos de anjos, os anjos ajudam quando Deus manda. Não devemos rezar para anjo, nem rezar para tzadikim. Para os tzadikins a gente pode conversar para nos ajudar a rezar. Seria como eu falasse com você mesmo: me ajude a rezar, me ajude a buscar Hashem. É o que todo casal deve fazer, todo pai e filho, né? Todos os irmãos, todos devem pedir a ajuda do outro para rezar. E um ajuda o outro. Às vezes uma esposa pode construir um lar equilibrado para o marido ter todo o conforto para estudar a Torá, e ela se beneficia disso. Às vezes, quando a esposa tem mais proeminência espiritual que o marido também ajuda para que ela possa estudar. Mas tudo é um conjunto só. Mas tudo é para o nosso Deus, nosso coração, nossa alma, todas as nossas palavras. Então, quando eu meço minhas palavras, quando eu equilibro, não é, todas essas forças, eu estou fazendo tudo isso somente para Hashem, somente para o meu amor, somente para o meu Criador. Aquele que criou a minha vida nesse mundo, que é impagável o tempo de vida, seja quanto for, mas também pode criar uma vida para mim na minha ressurreição. Mas também eu não sirvo por causa disso. Não deve ter nenhum tipo de interesse ao servir a Hashem. Simplesmente porque Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Rei, o único Criador. Que Ele possa colocar o mesmo peso do nosso pensamento com o nosso coração. E que tudo que saia da nossa mente, do nosso coração, saia verdadeiramente para falar dEle. Somente dEle. Não há outro além de Ti. Que Ele possa dar esse amor para a gente, de verdade. Que cada vez que eu for citar o nome dEle, não seja de uma forma incoerente, sem sentimento verdadeiro, e que eu seja sempre apaixonado. E mais que apaixonado, essa paixão se misture com amor, e que eu defenda o nome dEle, a unicidade dEle com toda a minha força. E que eu possa, e vocês possam falar como o rei Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque sei que Tu estás comigo. Essa convicção, ela só pode ser construída através da presença divina em nossas vidas. Muito bem, então veja, continuando aqui, isso nós estamos estudando sobre como abrir e acender a nossa menorá. Então veja, lá em cima não há nem tequia nem teruá, né? E aí o acampamento de Dan, ele vai viajar por último, não é? Que é exatamente a letra Kuf. Por isso a letra Kuf é o último mês. Depois nós temos o Reish, que é Mercúrio, que é a representação de Aharon. Depois vamos ter o Shin, que representa Shaddai, e também o Shin tem 3 pernas representando a árvore sefirótica, os 3 patriarcas, que são Hesed, Gevurah e Tiferet. E finalmente a gente tem a letra Tav, que é a primeira letra do nome Torá,
É como se nós daqui de baixo começamos pela letra Tav, alcançando essa letra para depois alcançar Zerampin, que é 6, é o Vav, né? E logo depois volta ali para a letra Reish, que é Mercúrio novamente, ou Mercúrio no nível superior. Então nós temos a letra Re de Binah, Torá. É incrível. Então vamos continuar aqui. Venha, eis que há duas trombetas, pois estão nos dois lados que mencionamos, no leste, que é Tiferet, que é a coluna central, e no sul, que é a coluna da direita, que é representado, o sul é representado e metaforiza aqui a questão de Hesed. Eles estão preparados para quebrar o julgamento e subjugá-los no segredo da Teruá. A Teruá é quando você estuda a Torá e quando toda a sua cabeça, tua reza e teu coração estão destinados a amar teu próximo em Hashem. Ou seja, você ama de verdade. Muito bem. Então, eles são de prata, não é que é Hesed. E, portanto, também no dia da vossa alegria e de vossos dias solenes, soprarais as trombetas, Barbidibá 10, isso não é específico, o que significa tanto acima como abaixo nesse mundo. Louvados são os filhos de Israel, a quem o santo bendito seja ele deseja ter honra, e deu-lhes a parte mais alta de cima de todas as outras nações. O santo bendito seja ele, louva-se por ele com louvores com que louvam. Isto é o que está escrito. Disse-me, tu és o meu servo Israel. Ishayahu 49:3. Avadi atá Israel vegor. Então, li avadi, não é? Atá Israel vegor. Tu és o meu servo, tu que conhece o Aleph e o Tav, até o Shaddai, e que está aqui na letra Rei de Malhut. Tu és meu servo. Se você é o servo de Hashem, com certeza todo esse shiur vai entrar no seu coração, isso vai produzir bons frutos, bons sentimentos e muito mais amor pelo teu Criador.